Bom, convidamos agora para a composição da mesa os senhores Carlos Alberto Calixto Matar, Márcio Eli Moreira de Souza, a senhora Paula Scheid, e para a condução dos trabalhos convidamos o senhor Hugo Lamin, assessor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. Portanto, para o início dos trabalhos desta mesa tem a palavra o senhor Hugo Lamin. Bom dia a todos. Inicialmente eu estava encarregado de fazer um resumo de cada palestra e apresentar esse resumo aqui, mas eu acho que as apresentações foram muito boas, foram claras, então até para ser mais objetivo eu vou passar diretamente para a fase de debates e abrir para pergunta de quem tiver interesse. Mas antes só agradecer novamente a doutora Paula pela apresentação, o doutor Márcio Eli também pela apresentação, e agradecer também meu chefe, meu superintendente, senão depois eu vou pronto, ao doutor Matar. Então, eu abro para perguntas. Eu peço a gentileza de citar o nome e a empresa onde trabalha, por favor. Felipe Canso, consultor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Já tive a oportunidade de pronunciar aqui na sessão anterior e realmente demonstro entusiasmo com essa opção energética aqui para o país. E reconheço que a ANEEL está fazendo o papel dela e considero que a questão principal é realmente os planejadores do setor incorporem essa alternativa como uma alternativa energética e não como uma questão exótica de ambientalismo. Mas, dentro das questões, eu queria focar uma que é da própria ANEEL. É porque está em andamento na ANEEL a regulamentação dos serviços acessórios, aonde está perto. A regulamentação da ANEEL é no sentido de permitir que as concessionárias de energia, as concessionárias de distribuição de energia, realizem os serviços nessa área de micro e de geração. Eu sou do Ceará e no Ceará nós tivemos uma experiência de quando a concessionária entra na prestação de serviço direto aos consumidores, em função da sua posição no mercado, há uma tendência muito forte de formação de monopólio. E nós vimos aí que em pouco tempo se cadastraram no sistema federal 300 empresas. Com certeza, aprovado essa resolução da ANEEL, a própria ANEEL está fazendo isso, a tendência será, no futuro, nós temos monopólio apenas com as concessionárias. Porque a posição da concessionária no mercado é de realmente dominar esse mercado, alijando do processo todos os outros atores que querem participar. Lá no estado do Ceará, nós organizamos no sindicato de energia, um grupo de micro e de geração, são várias empresas, inclusive com vários representantes aqui, todos eles estarão fora do mercado no momento que a concessionária participar desse mercado. E isso, naturalmente, eles poderão ser prestadores de serviço na concessionária, ao máximo que acontece, porque nós tivemos essa experiência vivida. E na época em que a Coelce ofereceu serviço aos consumidores, os instaladores realmente saíram do mercado. Criou-se lá o monopólio até que a ANEEL atuou, porque não era regulamentado. E agora a própria ANEEL está regulamentando. Então eu acho que a principal dificuldade se encontra nessa regulação da própria ANEEL. Entende a sua preocupação, essa regulamentação está sendo conduzida pela SRC, a Regulação de Serviços Comerciais da ANEEL. A gente entende a sua preocupação, não, registrar a sua colocação e, naquilo possível, que vai dentro das nossas atribuições, a gente vai levar para que a gente possa fazer as alterações necessárias ao aperfeiçoamento da resolução, para que não venha a prejudicar esse mercado e estabelecer um tipo de monopólio para que seja incorporado ao seu próprio concessionário.
Bom dia, Gustavo Alagoas Guiati, da empresa Al Sol Energias Renováveis de Uberlândia, Minas Gerais. Fazendo um link entre as três apresentações, nós percebemos que o Márcio, ele, na apresentação, falou que uma vez em operação, o registro é enviado à ANEEL em até 30 dias. A Paula mencionou que para obter o selo solar, você precisa estar registrado no BIG da ANEEL. E o Márcio até comentou a questão dos números da ANEEL não estarem atualizados. Nós temos um caso no Uberlândia, na verdade são 4 casos, de usinas fotovoltaicas que estão gerando já registradas desde setembro de 2013, e essas usinas ainda não estão aparecendo no banco de informações do banco de informação de geração da ANEEL. A primeira questão seria por quê? Porque em alguns casos o cliente nos cobra porque ele não é interessado no selo solar, por exemplo. Essa é uma questão. Temos usinas, tem um caso de uma usina de 20 kW, que está operando desde setembro, injetando, já está tudo regulamentado, a conta da CEMIG funcionando, mas ainda não consta no banco de informação de geração. E aproveitando já uma segunda pergunta, o Carlos colocou a questão do conceito da microgeração, até utilizou o exemplo, 99,99 kW, é microgeração. Ali, o que nós estamos considerando? É a potência de pico dos módulos, porque a gente tem percebido que é o que aparece no banco de informação de geração, ou é a potência do inversor? Temos um caso, por exemplo, nós sabemos que ultrapassa 100 kW-peak, mas o inversor ele nunca permite a injeção de mais de uma ponta. Eu gostaria de tentar esclarecer essas duas questões. Muito obrigado. É o inversor, né, Marco? É isso mesmo, é o inversor, a potência do inversor. Então esse ali já está passando. É a menor entre os dois. Sim. Só fazer um comentário sobre a questão da atualização do BI, o Banco de Informações de Geração. No início do ano, a SRD ANEEL enviou um ofício circular para as distribuidoras, tentando disciplinar esse envio do registro para a agência. A gente sabia que em alguns casos já existiam alguns geradores, mas formalmente na ANEEL ainda não tínhamos conhecimento. Então, foi enviado esse ofício para tentar melhorar essa questão da atualização. E até dentro da agência mesmo, temos também o dever de casa para fazer essa atualização e de forma mais rápida e deixar isso mais claro para todos. A questão dos registros, essa questão de disciplinar o envio até 30 dias é uma forma de dar celeridade ao processo junto às distribuidoras. Então ela tem aquela obrigação de comunicar a agência o quanto antes, face a essas situações que os consumidores, igual do fundo, a questão de visibilidade, às vezes o cara aposta ali, não, eu vou constar no BIG, então eu vou ser o primeiro do segmento, o primeiro da cidade, sempre tem outro e acaba bypassando essa situação. Então acho que é importante essa questão de um tempo, o menor tempo possível para que os dados estejam atualizados. Em 2013, a gente participou de um evento no Rio de Janeiro, onde eu fiz um levantamento nesse fórum da ABRAD, para fazer esse levantamento mesmo. E a gente viu que havia, naquela época, um descompasso muito grande entre o que estava já ligado ou em fase final nas distribuidoras com o que realmente aparecia no BIG. Para ter uma ideia, a gente estava falando em torno de 25 unidades consumidoras já interligadas e no BIG constavam, não sei se é 6 ou 7 apenas. Então existia um descompasso que hoje ele ainda existe, mas a gente entende que está se caminhando para a redução dessa questão do gap aí, de tempo. Bom dia, o meu nome é Celso, eu trabalho na sede de instituição em Brasília. Parabéns aos palestrantes. Uma pergunta para o Marceli. A gente já se encontrou em Belo Horizonte, você se lembra na época da discussão das nossas normas sobre esse assunto? E a pergunta, Marceli, é a seguinte: como é que tem sido a questão relacionada ao atendimento do consumidor em local com um sistema reticulado, onde você tem o protetor, que às vezes não aceita tensão reversa, quando você tem uma geração de subida naquela área, Como é que você tem lidado com isso na CEMIG?
Bom, a gente até, nesse mesmo evento do Rio de Janeiro, a gente contou com o Lucas lá, da Light, né, que estava vivenciando e estudando esse problema. Felizmente, na nossa área de sistema isolado, né, reticulado, a gente não teve nenhuma solicitação. Mas a gente entende que nesses pontos a gente vai ter que achar uma alternativa, porque a gente não pode ficar alterando o ajuste de reticulado. Isso vai dificultar e muito, encarecer a nossa manutenção, a nossa operação desses sistemas. Então, num primeiro momento, até que não se tenha uma solução técnica segura para essa conexão, a gente, a princípio, não estaria disponibilizando para conexão direta à rede isolada com protetores reticulados. Bom dia, Marco Oliveira, eu gostaria de primeiro parabenizar a todos pela apresentação, de todas as apresentações agora feitas. E gostaria de fazer uma pergunta para o Márcio em relação ao imposto, né, que você falou. Você falou que toda a energia consumida vai ser tributada, né, como já é atualmente. Então, eu queria entender o seguinte: tudo que for de energia excedente, o consumidor gerador, né, jogar para a rede, depois, se ele próprio consumir, ele vai então ser tributado em cima dessa energia que ele vai consumir num outro momento, né, não naquele momento que está sendo gerado. E a outra pergunta que eu queria aproveitar também é se você sabe se nos outros estados, estados que já têm alguma lei também relacionada a isso, se está semelhante a essa lá de Minas. Do ponto que é instalada a medição, se a geração está coincidindo com o consumo está coincidindo com a geração, ela não passa pelo medidor. Então, a princípio, aí não tem tarifação nenhuma. Mas, no momento que ela foi para a rede ou que ela voltou, ela é tarifada naquele segmento. A geração, não. O que ocorre em outros estados é que ocorre a tributação no consumo e na geração. E um outro estado que eu sei que está caminhando, não sei se a lei já saiu, é o estado de Tocantins, me parece. Pelo conhecimento que eu tenho, é Minas e Tocantins que trabalharam nessa legislação. Nos outros estados, Marcos, é na injeção e no consumo. Exato. Apesar da agência ter colocado essa característica, depois de contato com o Compaz, da questão do empréstimo, né, para minimizar essa, não sei se bitributação seria o nome mais correto, mas minimizar essa questão tributária aí, mesmo assim ela não se manifestou, não. Só um comentário. Hoje à tarde a gente tem um painel específico sobre financiamento e questões tributárias. Então, esse tema ele vai ser retomado à tarde. Bom dia. Meu nome é Oswaldo Soriano, tudo bem? Duas questões para o Márcio, para trabalhar. Márcio, o que você vê uma mudança no negócio da distribuição, certo? Você vê como é que a CEMIG vê isso como um novo negócio, essa oportunidade de explorar as diversas etapas da cadeia, projeto, instalação, você vê isso como um negócio efetivo para a CEMIG, fazer o que já se faz hoje? As concessionárias basicamente terceirizam todos os demais serviços, mas o seu nome tem um apelo. E isso seria uma forma de ver isso como um negócio. E segundo, se talvez matar possa ajudar a responder isso, se isso vai para o que se ofere com esse negócio, vai para uma modicidade tarifária ou seria efetivamente um adicional que as concessionárias poderiam incorporar, já que elas estão com questão de receita tão complicada? Bom, no que diz respeito à oportunidade de negócio, né, se você pensar na CEMIG, que é um grupo, então tem CEMIG de distribuição, geração, transmissão, etc., o grupo poderia absorver, na regra atual, essa situação de explorar esse nicho de geração, digamos assim. A CEMIG D, né, CEMIG distribuidora, ela não pode ter ativos de geração, exceto aqueles ativos de sistemas isolados, atendidos lá com SIGFIA ou com MIGT. A gente, durante a elaboração da norma, nós visitamos concessionárias aí, principalmente na Califórnia, que se assemelha ao nosso modelo,
E as distribuidoras lá, elas têm essa prerrogativa de áreas, pontos de atendimento dela que são deficitários ou demandariam investimentos de expansão, ela pode inserir geração distribuída. Nós visitamos locais lá na cercania de Los Angeles, de São Francisco, que as concessionárias estavam fazendo isso, alugavam galpões, colocavam lá 2, 3 megawatts solar com armazenamento para minimizar a intermitência, e o investimento que ela teria que fazer se compensava ali, no caso de distribuidoras. Então a CEMIG tem investido em alguns projetos, o projeto da usina solar de 3,3 megawatts em Sete Lagoas, o Mineirão, estudando o aeroporto de Confins, etc. Mas a CEMIG Geração, que exploraria esse segmento. Outras empresas do grupo, como a própria Renova, que faz parte do portfólio de empresas da CEMIG. Então, agora, a questão da CEMIG distribuidora explorar isso, no primeiro momento, não tem essa possibilidade. E nesse cenário hoje, o impacto é pequeno, mas num cenário de grande inserção de geração distribuída, isso efetivamente pode, da forma que o negócio de distribuição é hoje, pode afetar a saúde das empresas. Eu estou pensando aqui lá no limite, né, no negócio com muitas residências, você vai ter dificuldade de controle de perfil de tensão, porque um bairro, suponhamos aqui um bairro residencial, onde você tenha uma geração não coincidente com o horário de pico e a rede tem que comportar aquele pico. Então, no momento de carga média, por exemplo, a tensão vai lá para cima. Os transformadores não têm tato para corrigir isso. Então, é um problema de característica técnica e, no futuro, também econômico. Com relação a outra questão, assim, o Márcio colocou bem, agora, se a distribuidora prestar o serviço de instalação, exemplo do que o Picanço colocou aqui, Oswaldo, nesse caso, é considerado, a gente chama de serviço acessório. Esse serviço acessório é capturado parte para a modicidade tarifária, parte vai para o acionista, mas parte é para o modicidade tarifária. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Eu tenho uma pergunta para Paula e gostaria de levantar para vocês também, se mais alguém tem alguma pergunta para ela, até para a gente poder aproveitar a presença dela aqui. Mas o ponto que eu queria abordar é o seguinte: o Dr. Ivan até comentou na apresentação dele a história do empurrãozinho, né? A resolução é um empurrãozinho. Então, lá do nosso ponto de vista, é um pontapé inicial para que esse tipo de geração se desenvolva, né? A ideia foi retirar barreiras e realmente propiciar que esse pequeno consumidor tenha geração desse tipo. E daí a gente verifica outras ações, que são outros empurrõezinhos, em alguns casos empurrõezões, né? Que você mostrou vários aqui. A tua apresentação e o trabalho que vocês fazem é bem voltado para a energia solar, né? Daí a minha pergunta, então, se vocês têm alguma iniciativa com outras fontes. Em determinado momento você comentou sobre eólico, queria que você tratasse um pouquinho disso, por favor. Na verdade, a gente acabou se focando na solar, porque era a fonte que o Instituto Ideal identificou com menos mãe e pai, vamos dizer assim, né? Porque a eólica, de certa maneira, com a atuação da eólica e os leilões, ela conseguiu um caminho, né? E a solar, quando a gente começou esse trabalho, não tinha esse caminho. Então, foi um pouco disso, mas hoje o Instituto tem outros projetos que trabalham, mas não incentivo como esse, que é como o concurso de monografias ecológicas, que é a parte acadêmica, incentivo da eficiência energética e fontes renováveis. O nosso seminário anual, que acontece sempre em maio, então a gente, esse ano, por exemplo, o debate vai ser em cima de cidades sustentáveis, a gente vai trabalhar muito edificações sustentáveis. E a gente quer começar agora, tem alguns trabalhos com a cidade de Rio Grande na parte eólica, na parte de pesquisa e desenvolvimento e capacitação de pessoal na parte eólica, que é um trabalho que o próprio Mauro está conduzindo lá em Rio Grande. E essa iniciativa também com as mini geradores eólicos, então que a gente tenha realmente para expandir para outras fontes. O ideal não consegue, a gente já tentou também a parte de biogás, a gente já pensou em expandir, mas hoje tem uma estrutura muito limitada, são apenas 4 pessoas dentro do Instituto, então a gente não tem hoje braço nem pé para entrar. Então a gente achou melhor focar nosso trabalho, fazer bem feito, do que abrir muitas frentes
e não conseguir dar conta de tudo. Então, conforme a gente for conseguindo abrir outras possibilidades, a gente quer sim entrar, né? E vai começar agora com a questão da cartilha para microeólica. Bom, aqui pelo meu relógio nós temos ainda 4 minutos, e o objetivo é ser bem preciso no horário, justamente para não prejudicar o almoço e as palestras da tarde. Mais alguma pergunta? Meu nome é Alexandre Belache, eu sou sócio da Renovid, que é uma empresa sediada em Santa Catarina, que atua especificamente em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica por meio de parcerias com empresas em todo o Brasil. A minha pergunta diz respeito ao tempo. Foi comentado nas palestras aí em relação ao prazo, né, que a grande maioria deve saber, entre você entrar com um pedido e você ter efetivamente o sistema operando em uma residência, numa indústria. E também foi comentado, acho que, se não me engano, na primeira palestra, uma expectativa de crescimento disso, né? E recentemente, numa entrevista no Jornal da Globo, se não me engano, foi colocado uma expectativa de 2,5 gigawatts nos próximos 5 anos. A minha pergunta é direcionada às distribuidoras de energia, em relação a esse prazo, se existe algum benchmark na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer outro país, onde, para pequenos sistemas residenciais, por exemplo, sei lá, até 5 kW, se existe algum estudo no sentido de fazer com que esse trâmite seja mais ágil. Porque eu fico imaginando o custo da distribuidora em analisar caso a caso, quando você envia toda a documentação, projeto, assinaturas, enfim, e além da burocracia, toda a papelada, né? A gente está falando de sustentabilidade, toda a papelada que vai junto. Então, se as árvores que a gente economiza, por um lado, lá gerando o uso da energia solar, né? A gente está gastando, está queimando a árvore aí, para gerar papel para mandar para o distribuidor. Ou seja, de que forma isso é feito em outros países? Se não existe um meio nos casos das pequenas gerações, que isso seja feito, sei lá, pela internet, alguma coisa do tipo. Obrigado. Bom, no que diz respeito aos prazos, realmente no começo, né, nas primeiras solicitações, a gente não conseguiu cumprir aqueles 82 dias, não. Isso é fato, porque estávamos todos aprendendo e até traçando o fluxo interno dessa solicitação na empresa. Hoje eu te falo com tranquilidade, a gente cumpre esse prazo e achamos alguns pontos de melhoria para conseguir isso. Uma forma que a CEMIG encontrou para agilizar essa análise caso a caso, a gente tinha em um projeto de pesquisa e desenvolvimento com recurso da própria agência, com a Unicamp. Era para GD em média tensão. Nós aditamos esse projeto para o escopo de baixa tensão, passamos para a Unicamp todo o nosso arcabouço de tipologia de transformadores, redes de média, redes de baixa, cabos, etc. Em diversos cenários, a Unicamp fez simulações de inserção, tentando correlacionar o percentual de GD com o carregamento do transformador e com a potência do transformador, para nos dar segurança enquanto analistas, né, de analisar a inserção. Nós temos uma tabela síntese que nos indica qual o percentual, então a gente já libera isso muito mais rapidamente. Então nós tivemos essa felicidade de ter o projeto que nos deu esse respaldo. Então potências pequenas para circuitos que não tem GD, a gente fatalmente libera quase que de imediato, a gente não tem problema. No que diz respeito ao inversor, a gente tem que analisar, porque eu, enquanto libero uma conexão de um inversor que nunca foi testado, que tem um papel de pão lá escrito que ele atende a norma UR1741 e 3E1547, etc., isso para mim não tem valor e eu vou estar chancelando uma conexão que pode matar um eletricista meu lá na rua e eu sou responsável por isso. Então essa papelada, nesse momento, ela é necessária. Então, vislumbrando uma situação onde o Inmetro faça a certificação desses equipamentos, as distribuidoras não vão exigir mais papelada, não. O eletricista da vistoria vai chegar lá e vai ver, tem etiqueta do Inmetro? Tem, meu amigo, acabou. O Inmetro é o organismo responsável por aquela etiquetagem, por nos dar segurança quanto a isso. Enquanto não tiver, a gente
analisa documento a documento. Não adianta ser o mesmo fabricante, modelo diferente, não. Eu tenho uma pasta no meu computador lá com todas as nossas 46 unidades, com os certificados de cada uma delas. Então, se aquilo ali, é claro que eu não vou checar a autenticidade daquilo. Se o cara fez uma fraude, etc., paciência, mas felizmente até o momento não tivemos problema nenhum em versões de boa qualidade que estão sendo conectadas. Então, a gente tem trabalhado nesse prazo com as equipes de atendimento, com as equipes de análise, para poder tentar cumprir. No que diz respeito a benchmark externo, aí eu não tenho muito. São outras legislações, outras modalidades, incentivos. Em Portugal, por exemplo, tem integradoras certificadas, elas que fazem toda a tramitação, então é uma coisa diferenciada. Varia de caso a caso, não saberia te dizer basicamente o tempo, se o tempo se assemelha ao nosso tempo aqui, mas a resolução prega isso: quanto menor a potência, menos exigências, é o que está escrito. E do ponto de vista da agência, cabe monitorar, né, e verificar se é necessário alguma alteração ou não. Então, esse tipo de análise está nesse escopo do próprio seminário, da pesquisa que a gente fez, e a gente tem olhado sim. Eu encaminho para a última pergunta, em função do tempo. Cícero Freire, superintendente de energias renováveis da Itaipu e presidente da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, recém-fundada em São Paulo. Em primeiro lugar, cumprimentar a ANEEL pela iniciativa desse seminário, na medida dos 2 anos da Resolução 482, que definitivamente é um marco, e um marco regulatório a ser respeitado no Brasil e fora do Brasil como uma expressão brasileira em geração distribuída. Eu teria 3 ou 4 somente sugestões à ANEEL. A primeira delas constatando pelas próprias estatísticas demonstradas hoje de manhã, brilhantemente pelos palestrantes, mostra-se claramente que a Resolução 482 tem um viés, tem uma construção que favorece muito a geração fotovoltaica, e isso a gente considera ótimo que aconteça, porque pelo menos uma das fontes vai com muita velocidade. O próprio trabalho do Instituto Ideal mostra também que a sociedade organizada, quando entra em sociedade com o sistema, produz efeitos como esses que estão produzindo lá. Então a sugestão seria que a ANEEL fizesse um esforço um pouco mais adiante, no sentido de agregar também especificidade de outras fontes geradoras, não só a solar fotovoltaica, mas também que abrisse a própria 482 para que cada fonte pudesse estar ali contemplada com situações que lhes dão favorabilidade para seguir em frente. E um traço muito forte também, que se vê na 482, é direcionada para o meio urbano, quando no meio rural existe uma expectativa enorme sob o ponto de vista da geração distribuída, não só como fator energético, mas como fator de desenvolvimento econômico local, como a gente tem visto muito claramente nas experiências que Itaipu tem feito com esse processo. A segunda sugestão é que, definitivamente, nós não soterrássemos essa perspectiva da geração distribuída com dezenas de títulos que estão sobre ela, por exemplo, o acesso a baixa tensão, o smart grid, que não é geração distribuída é uma parte só do smart grid, mas uma parte muito importante. A micro geração distribuída também é um título, mas também contribui para que esse excesso de títulos, a sociedade até perca a perspectiva de que geração distribuída é uma forma de geração complementar, uma forma de geração não conflitante com o grande sistema, e que seria a grande revolução brasileira no sentido possível de ser feito, com mobilização de recursos naturais que nós temos e hoje estão sendo desperdiçados. Então, eu queria que tratasse mesmo essa questão como geração distribuída. A geração convencional está posta, a geração distribuída está em criação, em formação, como nós vemos nesse próprio seminário. E, por fim, que um dia pudesse o net metering ser substituído por efetiva geração de renda, porque aí sim nós teríamos uma remuneração pela energia gerada e um verdadeiro engajamento de fontes renováveis, micro, e também média tensão, completando o sistema brasileiro que hoje está aí visivelmente pressionado
apaixonado pelas questões meteorológicas, pelas questões culturais que nós vamos construindo até hoje. São essas sugestões. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. É uma honra para nós tê-lo aqui no nosso seminário. As suas sugestões são muito bem-vindas. Como eu falei na minha apresentação, a gente adotou um princípio da cautela quando a gente fez a resolução. E a gente espera poder avançar nesses pontos que o senhor colocou e em vários outros que a gente já recebeu, de diversas outras agências, de diversas outras entidades, que a gente entende que a gente pode avançar. Mas a gente tem que ter essas preocupações que o Márcio colocou aqui com relação à rede, etc. Mas o futuro é promissor e a nossa expectativa é muito grande mesmo. Eu particularmente sou muito otimista. Estou proibido de falar os números aqui do meu otimismo, porque meus reguladores ali me proibiram, mas eu sou muito otimista e acho que o senhor tem toda a razão e as suas sugestões são muito bem-vindas e eu queria agradecer. Bom, em função do tempo, eu vou encerrar aqui o nosso debate e novamente agradecer a doutora Paula, obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela participação, e o mesmo para o doutor Márcio. Muito obrigado.